Burns e o Machinima a sério. Foi interessante. Quando eu fiz um curta na faculdade, eu tive que me inscrever num monte de festivais de cinema e passei um ano fazendo isso. Com a popularidade de Red vs. Blue, foi o inverso. A gente foi a vários festivais e recebia convites para dar palestras sobre o Machinima. Quando começamos tudo isso, não tínhamos ideia de que íamos nos tornar uma espécie de pioneiros desse gênero de filmes. Lançar produtos que permitem que as pessoas criem seus próprios filmes, na minha opinião, é uma tendência do futuro. E os jogos tiveram a capacidade de permitir esse tipo de coisa antes das outras empresas de mídia. Enquanto a indústria fonográfica está processando os consumidores, a do videogame capacita os consumidores para elaborar e compartilhar conteúdos. Hoje não há como impedir a revolução da mídia gerada por usuários. Os melhores games não fazem apenas o jogador se sentir um herói. Eles fornecem ferramentas que capacitam os usuários para transformar o videogame numa experiência mais personalizada. Algo que poderia ser feito com outras formas de entretenimento. A nova geração de jogadores se torna mais fluente na linguagem do videogame e alguns deles usam a nova tecnologia para fazer algo além de jogar. Na virada do milênio, a globalização econômica que havia começado na década de 90 se expandiu com a proliferação da internet e dos celulares. Pouca gente, principalmente entre a geração de fãs de videogame que cresceu com computadores, conseguia imaginar como seria a vida sem estas ferramentas digitais. A geração atual de fãs de videogame não conheceu uma época em que não se brincava com máquinas. Os jogadores também aprenderam a projetar videogames e logo tiveram acesso a ferramentas para explorar todo tipo de fantasia, mesmo aquelas que fazem o jogador se sentir impotente. Só agora toda uma geração de pessoas que cresceu com essa mídia tem a possibilidade de se expressar e de usar as ferramentas por conta própria. Talvez por isso exista tanto interesse nos jogos como uma forma de arte, como uma forma de expressão. No mundo real, não podemos fugir das tragédias que nos cercam. E para poder lidar com estas atrocidades, precisamos nos expressar. Muitos encontraram alternativas depois de 11 de setembro. Tem gente que criou sites a respeito do assunto e tem gente que tirou fotografias. Todas essas formas de expressão são válidas. Alguns encontraram uma nova saída, os videogames. Apenas 2 anos após o atentado terrorista contra o World Trade Center, John Brennan e seus colegas de classe converteram o jogo Unreal Tournament 2003 em uma simulação da vida real chamada 9/11 Survivor. No processo de modificação para fazer o 9/11 Survivor, nós queríamos criar uma simulação de um evento recente. Queríamos saber como foi a experiência. Então, começamos a construir as torres e a acrescentar alguns elementos. Depois, empacamos em algumas coisas. Não porque não conseguíamos fazer, mas porque eram coisas fascinantes e sinistras e queríamos ir a fundo. Como, por exemplo, as pessoas que pulavam pela janela para escapar do incêndio nos escritórios. Construir a simulação era o menos importante. O essencial era explorar o que havia de tão pungente em tudo aquilo, ou pelo menos mergulhar fundo com franqueza. Para ser sincero, nós ficamos intrigados com o que estávamos começando a sentir. O 9/11 Survivor coloca você na situação de uma pessoa que ficou presa dentro do World Trade Center no dia do atentado. Não é necessariamente um jogo, mas usa as tecnologias de jogos para explorar essa experiência. Quando conversei com os criadores, ficou claro que foi uma catarse para eles elaborar esse game depois daquele evento e ter que lidar com um imaginário não resolvido. O jogo não tem tempo, pontuação, nem o objetivo claro de escapar do prédio, porque não dá para fazer isso. O ponto de vista de uma pessoa impotente diante de uma situação horrível não é muito explorado nos jogos. E foi isso que mais chamou a atenção. Criar um ambiente e limitar a interação, permitindo apenas as escolhas que a pessoa teria na situação real. Eu achei que fazer isso era muito justo com as pessoas que foram vítimas de verdade. O que está em jogo é a sensação de impotência. Quais são as ações que eu posso tomar quando as minhas escolhas são tão reduzidas? E como se encontrar nessa situação pode criar emoções diferentes no jogador. Nós não estamos falando de uma fantasia de poder, estamos falando de uma fantasia empática
sobre a sensação de impotência. Produtores de outros jogos para reflexão, como Darfur is Dying, esperam que, se os games forem capazes de mostrar como é a sensação de impotência, também podem motivar as pessoas a agir. Quando as pessoas discutem a representação da violência nos jogos, elas deveriam lembrar da possibilidade de representar a compaixão ou de representar a impotência. E eu acho que fica claro, por exemplo, para as pessoas que jogam Darfur is Dying, que não é possível ver a situação de uma criança morrendo de sede e não fazer nada a respeito. Existe uma geração de pessoas que se envolve apaixonadamente pelo mundo, pelo seu funcionamento e pelos acontecimentos atuais. Essa geração também é muito articulada e envolvida com a mídia do videogame. E acho que a mistura das duas coisas ainda vai dar pano pra manga. Hoje, um movimento chamado Games for Change oferece apoio para jogadores e designers que usam os jogos digitais em nome da consciência social. Este movimento alternativo impulsionou a indústria a dar mais um grande salto. Apesar dos videogames terem começado como distrações experimentais, os designers e jogadores transformaram estes brinquedos digitais em um mundo além do entretenimento. E este mundo continua a mudar e a evoluir, mesmo quando a máquina está desligada. Versão brasileira Vox Mundi.